piranhas, les crocodiles et tous les vers qui sont dans l'eau. Les piranhas, les crocodiles et tous les vers qui sont dans l'eau. Dans la forêt, les singes hurleurs, ça m'est égal, je n'ai pas peur. Adieu l'ennui qui me tenaille, demain je m'en vais en Guyane. Bem-vindos ao curso de Introdução à Literatura da Guiana Francesa, e hoje na nossa aula a gente vai falar sobre o conceito de literatura guianense francófona ou literatura da Guiana Francesa. Muitos trabalhos, quando mencionam os autores da Guiana Francesa, os temas, tudo que diz respeito aos textos produzidos, né, na Guiana Francesa e também sobre a Guiana Francesa, colocam junto com as Antilhas, né? Existem vários livros, vários documentos em que a gente sempre vai encontrar os antilhos guianenses. Esses antilhos guianenses é a grande formação que nós vamos ter do desenvolvimento dessa literatura pelos críticos literários com o passar do tempo. Um exemplo que eu posso dar para vocês é esse livro aqui, que formou vários pesquisadores durante várias décadas e vem ainda formando, porque é um livro que está sendo reimpresso cada vez mais. Littérature francophone 2, Les Amériques. Então, Literaturas Francófonas 2, As Américas. E vocês podem ver pelo título aqui, Antilho Guianense, né? Antilhas Guianas. Guiana. Só que essa questão de colocar a Guiana sempre com as Antilhas, ela precisa ser melhor desenvolvida, porque nós sabemos que há algumas distinções a respeito disso. Inclusive, Patrick Chamoiseau, nesse livrinho que eu não sei se vocês conhecem, Lettres Créoles, ou seja, Cartas Crioulas, ele vai desenvolver algumas coisas aparentes, algumas coisas similares e algumas coisas que são distintivas na literatura produzida nas Antilhas, na literatura produzida na Guiana e também nessa Antilho Guianensis. Com relação às distinções, a primeira coisa que nós vamos ter em mente é que as Antilhas ficam no Caribe e a Guiana fica na América do Sul. Ou seja, as Antilhas ficam ali na América Central, que é uma parte continental pequena, e a Guiana Francesa fica na América do Sul, que é uma parte continental maior. E o mais interessante ainda, falando das distinções, é que Antilhas e Guiana Francesa não têm o mesmo itinerário histórico, não têm as mesmas aspirações, não têm as mesmas realidades geográficas e muito menos as mesmas maturidades demográficas, sociais, culturais, literárias. O Patrick Chamoiseau, junto com Rafael Confian, nas Cartas Crioules, eles vão colocar algumas distinções muito pequenas ou detalhistas, né, a respeito da Guiana, de Guadalupe e da Martinica. A primeira coisa é que a escravidão não teve os mesmos picos, ou não foi da mesma forma que em São Domingo e Martinica, aqui na Guiana Francesa. Um outro detalhe também, a cana-de-açúcar, que teve o seu reinado muito grande, muito intenso na Martinica, em Guadalupe e em partes do Haiti, não teve o mesmo sucesso na Guiana Francesa. A marronagem, uma espécie de quilombismo, era muito mais fácil aqui na Guiana Francesa que nas Antilhas, né, em Guadalupe e em Martinica. Um outro detalhe também, a imagem do branco aterrorizante, a imagem do branco mesmo cruel, era muito mais clara nas Antilhas, no Haiti especialmente, em Martinica e em Guadalupe, que na Guiana Francesa, devido à grande mistura de povos. E uma coisa que nós vamos ter bem interessante é a valorização do francês é muito maior na Guiana que a valorização do francês na Martinica e em Guadalupe. Claro que isso precisa ser melhor estudado, né? Mas é uma das coisas também que o Patrick Chamoiseau e o Rafael Confian chamam a atenção. Agora, dos detalhes mais importantes históricos que vai realmente fazer
história, que vai respingar na história literária, são 3 que a Guiana e a Martinica não conheceram. O primeiro é a questão que na Guiana Francesa nós tivemos as prisões forçadas. Nós tivemos les bains, né? Uma coisa que nas Antilhas não aconteceu. Um outro detalhe, um segundo detalhe, é que na Guiana Francesa nós tivemos o garimpo de ouro. Esse garimpo de ouro também não se desenvolveu em Guadalupe, em Martinica, no Haiti. E um outro detalhe é que em 1968 nós tivemos a instalação de uma base espacial em Kourou, na Guiana Francesa. Essas 3 coisas, as prisões, o garimpo de ouro e a base espacial, vão influenciar as realidades imaginativas e as realidades sociais na Guiana Francesa. Os modos de vida e os pensamentos serão diferentes, né, dos outros departamentos franceses e não podem ser confundidos, porque essa vivência é única da Guiana Francesa. Uma coisa que eu chamo a atenção é que a mestiçagem e a imigração e as migrações de povos muito diferentes que aconteceram na Guiana Francesa não são idênticas às que aconteceram nas Antilhas. Então, para a gente ter uma ideia, na Guiana Francesa nós tivemos os ameríndios, os povos ameríndios, nós tivemos os crioulos, nós tivemos os buxinengues, os árabes, os lausianos e javaneses, né, ali da Ásia. Nós tivemos os haitianos que vieram para cá por conta da imigração e também por conta do refúgio. Nós tivemos brasileiros, franceses e africanos dos mais diversos países ali do continente africano, né, todos convivendo dentro de um único âmbito geográfico que é a Amazônia. Do aspecto literário e do aspecto cultural, nós vamos ter uma tomada de posicionamento e uma tomada de crítica a respeito de como pensar esse homem e essa realidade imaginativa ou essa realidade cultural antilho-guianense. O ideal de homem crioulo, né, o homem no sentido aqui mais geral, né, mas pode ser também a mulher crioula nesse sentido, mas a crítica coloca como o ideal de homem crioulo seria o homem universal para representar todas as negritudes das Antilhas e também da América do Sul. Os textos da Guiana entram no rol das antologias negro-africanas ou das antologias negras ou antilho-guianenses, e aqui antilho-guianenses significando uma parte específica das antologias da literatura negra ou das literaturas da diáspora, né? Então, se a gente pensar que o homem crioulo ele é colocado por Rafael Confian dentro do elogio à criolidade, como esse homem representativo das Antilhas e da América do Sul, nós vemos que ele tem duas camadas de intersecção, que é o negro e a questão de ser antilho-guianense. Porém, isso é uma homogeneização. É importante a questão do crioulo na Guiana Francesa? Com certeza é importante, mas o crioulo é apenas um dos componentes importantes para a sociedade da Guiana Francesa. E a gente percebe que quando a gente utiliza antilho-guianense, é como se nós tivéssemos anulado a questão de apenas guianense, né, em proveito de uma globalidade para o homem crioulo ou para o antilho-guianense. Né? Ou seja, em outras palavras, significa uma fuga para não estudar a literatura da Guiana como algo único e singular. Nessas antologias antilho-guianenses ou de literatura negra, em que nós temos uma parte da literatura negra vinculada à Guiana Francesa e às Antilhas, três autores aparecem com mais frequência e um começou a ser mencionado com mais frequência também depois de descoberto. No romance nós temos o René Marin e o Bertin Juminet, o Léon Gautran Damas, que é muito significativo referente à poesia, e o Élie Stephenson, que é o dramaturgo guianense mais conhecido, né, nos últimos momentos, mas que também é contista e poeta.
Engraçado que quando a gente olha esses 4 nomes, especialmente os 3 primeiros mais citados da Guiana Francesa, são todos homens, ou seja, uma literatura completamente masculina e marcada pelo gênero, e todos negros. O que faz com que nós possamos realmente demarcar a literatura da Guiana Francesa como uma parte da literatura negra. E aí, para a gente entrar em outros detalhes, eu gostaria de ler para vocês um trechinho de um livro do Serge Patient, que é um autor que eu gosto muito, da Guiana Francesa. C'est vrai, je ne peux pas aimer la terre et m'exiler des hommes. Je ne peux pas aimer comme si de rien n'était. À belles dents, croquer les filles, sans un goût d'amertume aux lèvres. À corps et cri, clamer l'amour, sans éprouver quelque remords. Étendre encore comme on regagne un port, à l'abri de toute tempête. C'est vrai, je ne peux pas réduire ma Guyane à sa froideur de nappe, terre irriguée par hydre vasculaire, vers des brousses affleurant à l'émeraude, lá où la mer é Caraíbe. Numa tradução que eu fiz para esse curso, bem rapidinho, esse poema diz o seguinte: é verdade, eu não posso amar a terra e me exilar dos homens. Eu não posso amar como se nada fosse, abocanhar as jovens, sem um gosto do amargo nos lábios, imperativamente clamar o amor, sem provar alguns remorsos. Abraçar um corpo como se reganhasse um porto, no abrigo de toda a tempestade. É verdade, eu não posso reduzir minha Guiana à frieza de mapa, terra irrigada por hidras vasculares, verde mata equiparada à esmeralda, lá onde o mar é Caraíbe. Serge Patient. Esse trecho que eu escolhi do poema do Serge Patient traz à tona uma questão super importante para a literatura da Guiana Francesa, que a gente menciona em 2 adjetivos, guianense e guianidade. Esses adjetivos, eles parecem ter uma razão de ser. Eles parecem estar dentro também de uma matemática que, no caso da Guiana Francesa, seria Guiana mais identidade igual guianidade. O problema é que a questão da guianidade francófona é sempre um embaraço para a gente responder em todas as áreas, na sociologia, na filosofia, no direito, na história. E por que isso? Porque a primeira constatação que nós temos é que não existe um estado ou uma nação guianense. Não existe mesmo a menção ou o carimbo que possa marcar em algum lugar guianense. Isso é guianense, aquilo é guianense. Não tem um documento de identificação que diga que você é guianense. Quem nasce na Guiana é francês. É francês. Nos estudos literários, a gente vai fazer remissão aqui, ou referenciação, a um artigo de 1985, antigo mesmo, de um poeta que escreveu sobre a poesia da Guiana, ou o que seria essa poesia guianense. Raul Philippe Danault, ele escreve um texto que se chama Regard sur la poésie guianaise, Olhares sobre a poesia guianense, e ele vai fazer, ele tem uma classificação de 6 casos. Como é que a gente pode identificar os autores da Guiana Francesa em 6 casos? E aí ele define da seguinte forma. O primeiro caso seriam pessoas oriundas de famílias de pais guianenses e que são nascidos e por vezes criados no departamento. Segundo caso, pessoas que são nascidas e criadas no departamento e cujo um dos pais é de origem guianense. Terceiro caso, pessoas nascidas e criadas na Guiana, mas cujos pais não são originários do departamento. Quarto caso, pessoas de pais guianenses, mas nascidos e criados fora do departamento, ou seja, fora da Guiana. Quinto caso, pessoas nascidas e criadas fora do departamento e cujo um dos pais se identifica de origem guianense. Sexto caso,
pessoas nascidas fora do departamento, com pais que não são guianenses, mas que foram criados na Guiana. Todos esses casos, de alguma forma, eles colocam em evidência a questão do nascimento ou a questão do meio em que a pessoa foi criada, né? Porém, isso é uma questão mal resolvida ainda, né? Não tem como definir a guianidade só pela questão da vivência ou pela questão realmente de ter nascido naquele local, né? O poeta André Bonneton, que é um poeta conhecido também na Guiana Francesa, durante uma entrevista no Salão do Livro, em Paris, ele vai dizer a seguinte frase: assim entendemos, por poesia guianense, as obras emanando, seja quais foram as fontes de inspiração de poetas considerados guianenses ou que se identificam enquanto tais, em razão de seus apegos mais ou menos estreitos com o departamento. Ou seja, se eu tenho uma certa afeição pela Guiana Francesa e escrevo sobre aquilo que me afeta, sobre os afetos que a Guiana, as coisas da Guiana me provocam, isso pode ser considerado também como literatura da Guiana Francesa. A questão, como vocês percebem, é muito complexa, ela não é limitada. Dois críticos literários que escreveram um livrinho chamado Introduction à la littérature guyanaise, né? Eles se chamam Biranguine Daganot e Monique Belrat Daganot. Eles vão colocar também, novamente, 6 razões para aquilo que nós podemos identificar como literatura da Guiana Francesa. A primeira coisa que eles colocam, os dois Daganot, é que a literatura, que a Guiana Francesa tem uma tradição literária. Só que essa tradição ainda não é sistematizada e não é conhecida, nem no Brasil, nos estudos literários francófonos, estudos literários de expressão francesa, e nem na França, nos estudos literários de expressão francesa. A primeira razão que nós vamos apresentar, né, segundo esses autores, os dois Daganots, é que a criolidade ela não precisa ser homogeneizada, né? E a primeira razão deles é que para a existência da literatura da Guiana Francesa justamente é uma crítica contra a criolidade homogeneizadora. Então, a criolidade ela não é um fenômeno só caribenho, ela é também um fenômeno amazônico, né? Essa é a primeira constatação que nós vamos ter dentro da literatura da Guiana Francesa. E essas duas criolidades, elas conversam entre si, mas elas são distintivas, elas têm diferenças, elas têm localizações e geografias diferentes. Outra coisa que nós vamos ter dentro dessa tradição literária e dentro dessa crítica da criolidade homogeneizadora é justamente a questão de que o primeiro romance escrito na Guiana Francesa é em crioulo e se chama Atipá, né? De um guianense que se chama Alfred Parepou, o romance publicado em 1885 em língua crioula. Além disso, o teatro também desenvolvido na Guiana Francesa, em crioulo e também em francês, ele existe desde há muito tempo. Não é só o teatro produzido nas Antilhas e ali em todo o Caribe, né? Então, um exemplo disso seria o Constantin Verdet-Rosat, que escreveu peças que foram encenadas em Cayena, mas também em Kourou e no Suriname, né? Antes mesmo de haver muito sucesso de algumas peças no Haiti, em Guadalupe e na Martinica. Uma outra coisa também que chama a atenção para a gente falar dessa questão da criolidade homogeneizadora, então dessa homogeneização que coloca a Guiana Francesa, a literatura da Guiana Francesa junto com a literatura das Antilhas, é que o primeiro negro filho de escravo a ter um prêmio literário na França é um guianense. É o René Marin, que vai publicar em 1921, Batoilá.
Essa obra é uma obra que foi um escândalo na França, porque ela é um escândalo contra o racismo, contra a xenofobia, contra o colonialismo, e ela foi reconhecida muito antes que a obra Téchacot do Patrick Chamoiseau, né? Que foi reconhecida pelo mesmo prêmio, o prêmio Goncourt, que é um prêmio literário, um dos mais importantes na França, em 1992. E é engraçado que o René Marin, que vai escrever essa obra Batoilá, ele não tem a mesma divulgação, a mesma disseminação e o mesmo apreço que o Patrick Chamoiseau tem, né, com Téchacot. Então a gente vê aí duas porções diferentes, né?